Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, todos aí do Facebook, todos do YouTube. Cumprimentar também você que vai acompanhar pelos aplicativos, pela rádio. Que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui nessa manhã para estar abençoando o seu lar, abençoando sua casa, abençoando sua família, irmãos. E nós vamos estar aqui, antes de darmos início, né? Deixa eu só conferir aqui, irmãos, uma questão aqui. Glória a Deus. Antes de darmos início a essa programação, nós vamos estar aqui fazendo uma oração, amém? Receba aí essa oração na sua casa e que Deus venha estar abençoando grandemente o seu dia
neste sábado, dia 21/10/2023, independente do dia que você for ouvir essa palavra, eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, meu Deus, nós te agradecemos nesse dia de hoje. Nós sempre louvamos o teu nome, nós sempre damos a ti toda a glória, nós sempre damos a ti todo o louvor e toda a adoração que só o Senhor é digno e só o Senhor merece, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por todos nós e perdoar todos os nossos pecados. Se hoje nós estamos aqui vivos, respirando, Pai, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, Senhor, nos limpe, nos purifique, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração e nos faça, meu Pai, conforme a semelhança do seu Filho, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã. Quero abençoar cada vida que vai ouvir, cada vida que vai acompanhar pela live, que vai ouvir nos aplicativos. Que o Senhor venha abençoando, meu Deus. Aonde chegar essa palavra, que essa vida venha tomar posse e venha em nome de Jesus Cristo, Senhor, estar na tua presença. É o que nós te pedimos nesse dia de hoje e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero estar agradecendo aqui minha família, quero estar agradecendo aqui minha esposa, né, que está lá na loja dela, né, já trabalhando ali. Que Deus abençoe a vida dela, o dia dela. Agradecer meus filhos, que Deus guarde minha filha também, que foi trabalhar hoje. Quero abençoar cada congregante ali do Ministério Segundo o Coração de Deus. Abençoar nessa manhã nosso irmão Paulo Rogério Oliveira, né, que já está aí também, pedindo, ele crê, né, crê no poder da oração. Que Deus abençoe irmão Paulo Rogério Oliveira, né? Glória a Deus. Irmão, está abençoando as nossas vidas e nós também deixamos aqui todas as bênçãos de Deus para a vida do irmão também. Glória a Deus. Deus abençoe seu dia. Você que vai ouvir pelos aplicativos ou pelas redes sociais, né? YouTube, Facebook, que Deus venha falar grandemente ao seu coração. Deus abençoe todos os obreiros, as crianças, os jovens, o grupo de louvor do Ministério Segundo o Coração de Deus. Deus abençoe grandemente este ministério que tem muito alegrado o nosso coração, irmãos. Hoje nós teremos o evangelismo de rua, né? Você pode estar conhecendo essa obra do evangelismo de rua. É um projeto de evangelismo de rua juntamente com a ação social, onde nós vamos estar ali levando a palavra do Senhor, onde nós vamos estar ali entregando uma sopa, entregando pães, né? Vamos levar pães hoje também, em nome de Jesus Cristo. E o mais importante de tudo, né? A palavra do Senhor. Quiser conhecer esse projeto, nos procure aí nas redes sociais. Pode também nos chamar no WhatsApp, né? Deixar meu número aí de WhatsApp, para quem quiser anotar, né? Anote aí, pega uma caneta, anote o WhatsApp aí do pastor William. Pode deixar o seu pedido de orações também através do WhatsApp, né? Não tem problema não. Esse WhatsApp aí, irmãos, é o único que eu tenho, né? Então você pode aí deixar o seu pedido de oração, alguma dúvida que você tiver, ou também se você quiser conhecer, ajudar essa obra de alguma forma, anote aí meu número. Meu número é 61 Brasília, né? 61 98623 3431. 98623 3431 é o WhatsApp do pastor William e você vai estar em nome de Jesus Cristo também nos ajudando nessa grande obra que é a obra de Deus. Irmãos, Deus, Ele enviou o seu Filho sobre essa terra. O seu Filho fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Aquilo que eu e você nunca conseguiríamos fazer, o Senhor Jesus Cristo fez, né? Ele cumpriu toda a lei de Deus. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Foi tentado, foi provado em tudo, mas porém Ele não pecou. Ele venceu o pecado na carne. Eu acho muito forte quando a Bíblia diz isso, né? Que Ele venceu o pecado na carne. O que significa isso, pastor William? Que Ele venceu como humano. Irmãos, Ele venceu como homem. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que Ele não teve como usurpação ser igual a Deus.
Antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de figura humana, a forma de homem. E ele foi obediente até o fim, irmãos. Ele obedeceu, mas ele também sofreu um castigo de cruz, um castigo de morte e um castigo de cruz. Mas a Bíblia também vai dizer que depois de tudo isso, de passar por tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fez tudo isso por nós. Glória a Deus. Então, irmãos, nosso irmão está abençoando aí também, né? Todos que ajudam essa obra, e nós também estendemos as bênçãos para todos que têm patrocinado essa obra também. Então Jesus, ele fez isso por todos nós. Agora tem uma coisa interessante, que eu e você nunca podemos nos esquecer. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele nos ensinou muitas coisas. E antes de Jesus se entregar ali naquela cruz, pouco antes, ele reuniu os discípulos e ele ali lavou os pés dos discípulos. E ele falou o seguinte para os discípulos, falou: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E assim como eu dei o exemplo para vocês, que vocês também façam a mesma coisa. Eu entendo que tem um princípio nisso aí. Jesus, ele veio para nos dar um exemplo. Dar um exemplo como proceder, como andar e o que fazer. Jesus Cristo, ele falou que o maior no reino dele é aquele que serve. E quando Jesus diz isso, assim como eu fiz isso, vocês devem também seguir o meu exemplo. Jesus deixou um exemplo para nós seguirmos. E o que Jesus fez nessa terra, né, irmãos? Jesus evangelizou. Jesus se preocupou com as almas. Jesus, ele fez o ID. Eu entendo que esse exemplo ele deixou para todos nós. Fazermos o ID. Pregando, aconselhando, visitando, né? Eu não sei como Deus te usa. Nem todos vão ter cargos na igreja. Nem todos vão falar no microfone. Nem todos vão ser pregadores, né? De altar, né, irmãos? De estar no altar. Mas o ID do Senhor, esse é um chamado universal. Existem as chamadas individuais, né? Que são os ministérios. Deus levantou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres, intercessores, né? Mas também, irmãos, tem aqueles também que não têm o chamado eclesiástico de cargo na igreja, mas ainda assim tem um chamado para evangelizar, falar de Jesus, falar da vida da história de Jesus, falar dos relatos de Jesus nessa terra, dos ensinamentos de Jesus, falar do amor de Deus. Às vezes às vezes não vai ser na igreja, no microfone, no altar, mas às vezes vai ser na sua casa. Às vezes vai ser no meio da sua parentela, na sua família. Às vezes vai ser para os seus vizinhos. Às vezes vai ser no seu trabalho. Eu não sei aonde Deus vai te levar, mas eu sei que Ele tem um propósito nisso tudo. Aonde Ele te levar é porque Ele tem um propósito. Aonde Ele te colocar é porque Ele tem um propósito na sua vida. E não saia da posição onde Deus te colocou. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Muitas vezes o que nós mais vemos é Deus levantando as pessoas, né? Enviando as pessoas e as pessoas querendo seguir outro rumo, irmãos. Aí não tem como dar certo, né? Porque nós temos que saber identificar por onde Deus quer que a gente vá. A Bíblia conta o relato de Jonas. Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, você vai a Nínive pregar a minha palavra. Você vai a Nínive, vai lá pregar a minha palavra para que aquele povo se arrependa. Aí o que Jonas fez? Se apoiou no seu próprio entendimento, né? Falou: não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Comprou uma passagem para Tarsis, né, irmãos? Ele se desviou da vontade do Senhor. Ele não quis obedecer ali uma direção que Deus deu. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito confusa. Eu não entendo, eu não consigo identificar a direção que Deus me deu. E aí, irmãos, eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Falta de direção é falta de comunhão. Porque todas as vezes que nós colocarmos nossos joelhos no chão e buscar uma direção de Deus, Ele vai testificar no nosso espírito.
Porque a Bíblia diz, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia também fala, todos aqueles que são guiados por Deus, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então de uma maneira ou de outra, Deus ele vai nos guiar, irmãos. Não tem um hino da harpa que diz isso? Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar, né? Então, irmãos, Deus ele nos guia. Deus ele nos mostra. Ele testifica no nosso espírito. Ele coloca na nossa mente, ele coloca no nosso coração. Chamado vem de chama. Chama é aquilo que arde por dentro, né? É aquilo que queima por dentro. O que é que tem queimado no seu coração? O que, irmãos, tem queimado no seu coração? O seu coração tem queimado pelo reino de Deus? O seu coração tem queimado pela obra de Deus? Qual é o seu prazer? Qual é o seu prazer? Eu sempre me lembro de louvores, e tem um louvor que diz assim também, a sua presença é o meu prazer. O que tem sido o seu prazer? O que tem dado prazer no seu coração? Há alguns anos atrás, o que dava um certo prazer no meu coração, o que era? Eram os amigos do mundão, eram as bebidas, eram as farras, eram as drogas. Eu achava que aquilo era um prazer, né? Mas na verdade hoje eu descobri que aquilo era uma ilusão. Porque, irmãos, hoje em dia o maior prazer que eu tenho na minha vida é de buscar o Senhor, é de sentir a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus não tem jeito, né, irmãos? A gente chora, a gente se aquebranta, a gente chora, a gente se arrepia. Quando Deus fala conosco, não é tão bom, irmãos? Quando Deus fala conosco? Quando você sente Deus falando com você, não é tão bom? Quando você está buscando uma resposta de Deus, quando você faz uma oração que você vê Deus respondendo, não é tão bom? Então esse é o nosso maior prazer, irmãos. Com Deus nós temos o prazer da maneira correta. No mundo você pode até ter prazeres pecaminosos, mas são prazeres, né, irmãos, da carne. São prazeres ilusórios. Eu entendo o seguinte, o prazer de Deus é o prazer que nós temos no espírito. E o prazer do mundo é aquele prazer que a gente sente só na carne, né? Mas não passa disso. Então nós precisamos muito mais. Nós não precisamos viver só uma vida terrena, só sentir emoções carnais, prazeres carnais. Nós precisamos de algo muito mais profundo, que é essa comunhão com Deus. É onde Deus vai curar a nossa alma, é onde Deus vai acalmar a nossa alma, e é onde Deus vai também testificar no nosso espírito. É algo muito mais profundo. A palavra do Senhor fala, se a gente esperar por Jesus somente nessa terra, é porque nós somos os mais miseráveis, né, deste mundo. Se a gente viver só por vistas, irmãos, nós não vamos estar vivendo por fé. Então veja, irmãos, não é só as coisas que se veem, mas é as coisas que não se veem também. Porque as coisas que não se veem, elas são eternas. As coisas que se veem são passageiras. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas. E a Bíblia fala que aquilo que o nosso olho não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que não subiu aos nossos corações, são essas coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o que tem te dado prazer nessa vida? Essa é a pergunta que Deus faz hoje. Aí de repente você responde, pastor, nada está me dando prazer. Então, irmãos, alguma coisa está errada, né? Ou então você pensa, não, prazer, eu só tenho prazer nas coisas do mundo. Então é hora de experimentar mais de Deus, né, irmãos? Experimentar mais de Deus. Porque como diz também a canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem tem a experiência com o Senhor, irmãos, é impactado. Não consegue esquecer. Às vezes as pessoas até se afastam de Deus, a gente faz muito evangelismo, e a gente vê isso, né, alguns relatos assim, que as pessoas se afastaram do Senhor, mas sentem saudade, sentem falta, querem voltar, e às vezes estão sem forças. Então não deixe o diabo tirar as tuas forças. Não deixe o inimigo, irmãos, roubar a sua comunhão. Não deixe. Nosso Senhor Jesus Cristo é que nos socorre nos momentos de angústia. Nosso Senhor Jesus Cristo é que nos ajuda nos momentos de dificuldades. É o Espírito Santo de Deus que consola a nossa alma.
É o Espírito Santo de Deus que consola os nossos corações. É. Ele que nos dá força. Ele que fortalece o cansado. É, irmãos. Ele que fortalece os nossos joelhos. É Ele que nos dá graça para continuar. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Está acontecendo muitas guerras no mundo. Ameaças de guerras. Isso tudo são sinais que a Bíblia sempre falou. Vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, né? Fomes, pestes, destruições, pai contra filho, filho contra pai. As injustiças vão aumentar cada vez mais. O amor de muitos vai se esfriar. Mas a mesma palavra de Deus também diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo. Não podemos retroceder. Não podemos olhar para trás, não podemos olhar para a direita, não podemos olhar para a esquerda. Nosso alvo é Jesus. Amém? Então a obra de Deus, irmãos, ela nos dá forças. Quero até aproveitar, né, esse canal de comunicação para estar te convidando. Dia 4 de novembro de 2023, dia 4 agora de novembro de 2023, nós vamos estar realizando ali o culto das crianças. A tia Dani vai estar ali, preletora, né? A diaconisa lá da nossa igreja, irmãos, tia Dani. Ela é obreira do Senhor, né? E ela tem um ministério abençoado com as crianças. Ela tem esse chamado, esse ministério com as crianças. E ela vai estar ali juntamente com as irmãs, né? As irmãs ali do ministério, conjunto de mulheres, os irmãos, os varões. Vamos estar ali organizando o culto das crianças. Que vai ser um culto muito abençoado. Vai ser uma noite de muita alegria. Onde vai ter ali palavra de Deus, onde vai ter louvores abençoados, onde vai ter ali brincadeiras para as crianças e para os adultos também, né? Eu creio que todos nós vamos voltar a ser crianças nesse dia, né? Aliás, a palavra do Senhor fala isso. Fala que nós temos que ser como crianças. Então vai ser uma bênção do Senhor, brincadeiras, lanche para a criançada. Então, irmãos, você já é nosso convidado. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas você que estiver ouvindo, você é o nosso convidado. Você da rádio, você dos aplicativos, você é o nosso convidado. A igreja ela fica no Setoró, na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Então você pode ir, você pode levar a criançada. Convida a criançada, irmãos. Não se preocupe não, pode levar a criança sem dó mesmo para o culto. Deus ele sempre vai prover, né? Deus nunca vai deixar faltar nada. Amém? Então a bênção do Senhor. Dia 4 do 11 de 2023, não se esqueça. Culto das crianças e vai ser uma noite abençoada. Deixa eu até pegar o tema aqui para os irmãos. Deixa eu pegar o tema aqui, né? Que eu vou estar falando para os irmãos o tema aqui, ó. Vou pegar a artezinha aqui. Depois eu vou estar divulgando aí nas redes sociais também. A artezinha. E os irmãos vão ficar mais atentos aí. Olha só o tema, irmãos. Tema: o maior pintor do mundo. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, na parte B. O maior pintor do mundo. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus, né? Tema muito forte. E ele é o nosso Criador. Ele que nos criou. Ele que nos formou. E é ele que cuida de nós, né? Em todos os detalhes das nossas vidas, é o nosso Deus que tem cuidado de nós. Glória a Deus. Então sinta-se convidado. Quero te convidar também para o culto da família. Domingo, no dia 22, né? Domingo, dia 22 do 10. Amanhã, né? Para quem estiver ouvindo hoje, é amanhã. Quem estiver ouvindo no outro dia, porque já passou, né? Domingo, dia 22 do 10. Dia 22 do 10. Nós vamos estar ali com a nossa preletora. Nós vamos estar ali amanhã, né, com este culto da família, que se inicia a partir das 19 horas. E nós vamos ter uma preletora ali abençoada, Meire Miranda. Meire Miranda vai estar ali pregando a palavra. Então sinta-se convidado também para o culto da família. Sinta-se convidado para os cultos de consagração, das 8 às 9 horas da manhã, nas terças e quintas-feiras. Quinta-feira também estamos tendo cultos abençoados, que é o culto de cura e libertação. E nas terças-feiras, pela live também, pelo Facebook, YouTube, você vai estar acompanhando também os estudos bíblicos da palavra toda terça-feira.
E essas são as atividades do ministério, além do evangelismo de rua. Glória a Deus, irmãos. E você que quiser também ajudar no evangelismo de rua, é só entrar em contato para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos aqui tomar uma aguinha e já já a gente volta com a palavra. Fique ligadinho aí que Deus vai falar com o seu coração. Glória a Deus, irmãos. Vamos trazer uma palavra nesse dia de hoje? Uma palavra abençoada? Quero te convidar para você abrir sua Bíblia no Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, irmãos. Nós vamos ler aqui até onde Deus permitir, né? Salmos capítulo 12, vamos fazer aqui 1 hora de programação. Então até onde Deus falar aqui aos nossos corações, nós vamos estar aqui trazendo essa palavra nesse dia de hoje, amém? Salmos 12, os irmãos podem abrir sua Bíblia. Salmos capítulo 12, a palavra do Senhor começa nos dizendo o seguinte: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Começar por aí. Olha só, irmãos, salva-nos, Senhor. Primeiramente, é um pedido de salvação do salmista, né? Porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Essa palavra me chama a atenção, poucos. Aqui diz que são poucos, irmãos. Nossa irmã Valéria, né? Nossa obreira Valéria, né? Está aí também. Que Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, isso já começa me chamando a atenção. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Eu quero aproveitar essa palavra para falar sobre a fidelidade a Deus, né, irmãos? A Bíblia fala algumas coisas sobre a quantidade. Sobre a quantidade, a Bíblia fala algumas coisas. Por exemplo, a quantidade das pessoas que vão ser salvas. A Bíblia fala, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Forte, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus chama a todos, né, irmãos? Deus chama a todos para a salvação. Deus, ele chama a todos para a bênção. Deus, ele chama a todos para a graça. Deus, ele chama a todos para a obra do Senhor. Mas são poucos que são os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Já parou para pensar nisso? Ah, pastor William, é porque Deus faz acepção de pessoas? Ele escolhe uns e outros não? Não é isso, irmãos. É porque eu entendo que os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado. É ou não é verdade? Os escolhidos são aqueles que aceitam. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Tá vendo? Então Jesus, ele vem para todos. A bênção é para todos, a salvação é para todos. Ele chama a todos, mas ele escolhe aqueles que aceitam. Porque Deus, ele não nos obriga a fazer nada. Jesus Cristo também nunca nos obrigou a fazer nada. E Jesus Cristo, ele mesmo falou, aquele que quiser. Isso ainda tem que chamar muita atenção nossa. Aquele que quiser. Então é para quem quer, né? Aquele que quiser. Via após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é quem quiser vir após mim. Então é muito claro, né, irmãos? Nosso Deus não obriga. Nosso Deus, ele não vai pegar uma corda, amarrar no nosso pescoço e sair arrastando, não. Ele nos persuade sim, através da pregação, através do evangelho, através dos profetas. Ele nos confronta. A palavra dele nos chama, nos exorta, nos confronta, sim. Mas obrigar nunca. Obrigar nunca, irmãos. Então isso é uma escolha. Os escolhidos são aqueles que aceitam a escolha de Deus. Aí se torna um escolhido. E isso me chama a atenção, no Salmos 12, no versículo 1, que diz isso, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Aí eu me lembro que a palavra do Senhor também diz que Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Isso não é forte também?
Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí você imagina um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente e um Deus que é onipresente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele possui todo o poder e ele está em todos os lugares. Ainda assim, Deus está procurando. Se ele está procurando, é porque não é fácil achar. É ou não é verdade, irmãos? É porque não é fácil achar. Então a palavra de Deus também fala uma coisa interessante, ó. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Percebeu que ele não fala que é muitos, ele fala que é poucos. Poucos são ceifeiros. Então, irmãos, dito isso, eu entendo o seguinte. Obreiro fiel, um obreiro fiel é difícil de achar, né? São poucos os obreiros fiéis. Adoradores, são poucos os adoradores. Trabalhadores da seara, são poucos trabalhadores da seara. As pessoas que colocam o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, são poucas as pessoas. Missionários, são poucos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. É a Bíblia que fala, né? Eu costumo até dizer, as pessoas podem discordar da gente, mas não tem como discordar da Bíblia, né? Pode até discordar da Bíblia, mas se estiver discordando da Bíblia, está discordando da verdade. Está discordando da verdade, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então note que são poucos, irmãos. São poucos os levitas, pessoas que louvam ao Senhor e que amam louvar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não por interesse, não interesse de ganhar dinheiro, de ficar famoso, né, de ser conhecido nessa terra, não. Mas no interesse de realmente adorar o Senhor, ganhar almas para o Senhor. Então são poucos também. São poucos os intercessores. Aquelas pessoas que realmente oram, aquelas pessoas que intercedem pela igreja, intercedem pelas famílias, intercedem pelos pastores, intercedem pelos irmãos, aquelas pessoas que acordam de madrugada, faz propósito, coloca o joelho no chão, são poucos. São poucos aqueles, irmãos, que jejuam, que consagram, que pagam preço de jejum. Não são muitos, são poucos. Pessoa de oração, o próprio Deus também no Antigo Testamento, né? Tem uma passagem onde Deus diz: eu procurei um para estar na brecha e não encontrei ninguém. Então, tá vendo como é que é? Quando Abraão também, a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, que aí Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos aí nessa terra, o Senhor livra essa terra. Aí Deus falou: se eu achar 50 justos aí, eu até vou livrar essa terra. Aí Abraão entendeu, né, que não tinha 50 justos. Aí Abraão falou: e se o Senhor encontrar 40? Aí Deus falou: não, se eu encontrar 40, eu não destruo essa terra, essa cidade. Aí Abraão: o negócio tá difícil. E se eu encontrar 30? Se eu encontrar 30, eu não destruo. E se encontrar 10? E se encontrar 5? E Deus: se eu encontrar 5, eu não destruo essa cidade. Então tá vendo que são poucos, irmãos? Nós estamos lendo o Salmos 12, que diz isso no versículo 1. São poucos os fiéis sobre essa terra. Deixa eu até ler aqui o comecinho de novo, ó. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Olha, irmãos, faltam os homens bons. Na verdade, nós precisamos entender isso, né? Porque a Bíblia diz que bom mesmo é só Deus. Bom é só Deus. O próprio Jesus, quando esteve nessa terra, ele falou: bom é só o Pai que está nos céus. Mas, pastor William, Jesus não era bom não? Por que ele falou que bom era só o Pai? Jesus, irmãos, ele nem quis dizer que ele era bom nessa terra, sabe por quê? Porque ainda ele não tinha terminado o trabalho dele nessa terra. Ainda ele estava aqui como homem. E como homem, ele podia vir a falhar ainda. Então ele não tinha terminado a missão dele. Então quando chamaram Jesus de bom, Jesus falou: por que me chamas bom? Bom é só o Pai que está nos céus. Porque ele não tinha terminado essa missão. E o judeu, ele tem essa tradição. A tradição do judeu é essa. O judeu, ele só chama de bom aquele que termina o trabalho. Por exemplo, se você contratar um pedreiro para a sua casa. Às vezes nós vamos contratar um pedreiro, aí nós falamos assim: esse pedreiro é bom. Aí nós já falamos que é bom antes de terminar, né?
Aí chama o pedreiro, contrata, começa a ter problema, aí depois muda de ideia, não é verdade? O judeu não, o judeu já é mais esperto. Ele só fala que é bom depois que termina o trabalho e faz o trabalho bem feito. Então aqui começa falando isso, faltam homens bons nessa terra. Está faltando, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então são poucos, irmãos. Então nós temos que pedir para Deus para a gente ser, né? Para a gente fazer parte desses poucos. Mesmo que não sejam muitos, mas que a gente faça parte desses poucos. Não é verdade, irmãos? Eu entendo assim, né? Que quanto mais passa o tempo, menos pessoas estão querendo saber de realmente servir ao Senhor. Muitos que serviam outrora, né? Desistiram de servir. Mas nós não podemos olhar para isso. Não podemos olhar para essas dificuldades. As igrejas, às vezes as igrejas estão diminuindo as pessoas que frequentam as igrejas. Mas nós não podemos olhar para isso, né? Porque a palavra do Senhor também me diz uma coisa interessante. Estamos falando de poucos aqui, né? A palavra do Senhor também nos lembra uma coisa interessante. Fala que a porta estreita são poucos que entram por elas. Tá vendo? A porta estreita são poucos que entram por ela. Tá vendo, irmãos, o que a palavra de Deus fala? A porta larga são muitos que entram, mas a porta estreita são poucos que entram por ela. São poucos que acertam por ela. Então é isso que nós aprendemos nesse primeiro versículo do Salmos 12. E aí, continuando a leitura, tem o versículo 2 que diz assim, ó: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Questão da falsidade, né? Não tem aquela verdade, aquela sinceridade, aquela fidelidade sincera, não. Tá falando aqui de lisonjeiros. Pessoa que te adula muitas vezes, lisonjeia, até te elogia. Mas tem que ter cuidado, né? Aliás, a Bíblia fala, o homem que adula, que elogia o homem, ele arma uma armadilha para os seus próprios passos. Então tem que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Ser fiéis uns aos outros. Aqui falou, são poucos os homens fiéis na terra. Sermos fiéis uns aos outros. Não somente na alegria, não somente na festa, não somente na abundância, mas nos momentos de dificuldades também. Porque a Bíblia fala, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram é muito fácil. No momento de festa, no momento de bonância, no momento de prosperidade, no momento de alegria, é muito fácil se alegrar, estar junto. Mas e no momento de dificuldade? No momento de luta, de adversidade? Nós vamos continuar sendo fiéis uns aos outros? Irmãos, estar perto de quem está bem é muito fácil. Mas quando o nosso irmão estiver mal, passando alguma dificuldade, nós vamos continuar perto também? Na prosperidade nós temos muitos amigos, mas é na escassez que nós sabemos quem são os verdadeiros amigos. Não é verdade? Então, irmãos, essa palavra nos ensina a nós repreendemos da nossa vida, do nosso meio, todo tipo de falsidade. A gente ser sinceros uns aos outros. A gente não se aproximar uns dos outros por interesse, não, mas nos aproximarmos realmente por amor. Por querer fazer o bem, dividir as nossas cargas, suportar as cargas uns dos outros. Não querer só para nós, mas também oferecer para o próximo. É não querer só para nós, mas oferecer também para o próximo. E aí no versículo 3 diz, ó, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então, irmãos, aquelas pessoas que usam muitas vezes as táticas de bajulação para estar se aproximando, conquistando algo, aqui está dizendo que Deus vai cortar. A soberba do homem, nariz empinado, né? Ficar em cima do salto alto, nariz empinado, tudo isso aí não vai prevalecer com Deus, não. Nós temos que ser cada vez mais humildes, irmãos. Humildes. Entender que uma hora nós podemos estar bem, mas no outro dia nós podemos estar mal. Hoje nós podemos ter, amanhã podemos não ter. Hoje podemos estar com saúde, mas amanhã podemos estar doente. Hoje, de repente, nós estamos fortes, podemos ajudar o próximo, mas amanhã a gente pode estar fraco. Pode ser a gente que precisa de ajuda. Então é a humildade. É um coração aquebrantado. Deus, ele procura corações aquebrantados, corações limpos, irmãos.
corações que perdoam, corações que amam, corações humildes. O salmista Davi, lá no Salmos 90, versículo 12, diz assim, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Coração sábio, coração que perdoa, coração que é aberto, né, para Deus trabalhar. E aqui no versículo 4 continua: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós? Tá vendo aí a soberba do homem? Com a nossa língua prevaleceremos, são os nossos lábios, quem é Deus? Quem é o Senhor sobre nós? Então é aquela história, eu é que sei das coisas, eu é que sei da minha vida, eu é que faço, eu que aconteço. Esse profeta não sabe de nada. Ah, este homem de Deus aí não sabe de nada, quem sabe da minha vida sou eu. Quem é esse Deus? Deus não usa esse profeta, Deus não usa essa profeta, não. Quem sabe da minha vida sou eu. É a soberba, irmãos. Veja, desde o Antigo Testamento, que Deus ele enviava os profetas e o povo queria matar os profetas. Deus ele enviava os profetas, o profeta chegava com uma palavra dura. Aí o que o povo queria fazer? Queria matar os profetas. Até mesmo no tempo de Jesus, né? Jesus ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a sua casa ficará deserta. Então está falando disso. Profetas que Deus enviava, e as pessoas queriam era matar os profetas. Ficavam com raiva dos profetas, rejeitavam a palavra que o profeta trazia, endureciam o coração. Então isso acontece também. Esse versículo que nós lemos aqui, né? Ah, esse profeta aí, esse evangelista, esse pastor não sabe o que está falando, quem sabe sou eu. Não que o pastor, não que o evangelista, né, irmão, seja o dono da verdade, ou seja perfeito, não, que todos são falhos. Mas os homens de Deus são porta-vozes de Deus nessa terra. São boca de Deus nessa terra. O homem que leva a obra de Deus sério, aqueles que levam a obra de Deus sério, aqueles que fazem a obra de Deus com seriedade, aqueles que realmente estão querendo ali, irmãos, fazer a obra de Deus com verdade, são porta-vozes de Deus nessa terra. E muitas vezes Deus ele coloca esses profetas nas nossas vidas para nos ajudar, para nos moldar, para nos transformar. E às vezes é a pessoa que não aceita o tratamento de Deus. Quando a pessoa começa a ser tratada, a pessoa, não, aqui eu não quero. Não quero ser tratado, vou fugir. Às vezes acontece isso. Não quero o tratamento de Deus, é melhor eu fugir do tratamento do Senhor. E assim como Deus ele usa pessoas para nos abençoar, assim ele usa pessoas também para nos tratar, irmãos. A Bíblia fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então Deus ainda envia os profetas dele também para nos corrigir. E aí no versículo 5 diz assim, ó: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Eu entendo que Deus, ele sempre vai socorrer o oprimido, o necessitado, o aquebrantado e o humilde. Se eu for soberbo, se eu for arrogante, se eu rejeitar a palavra do Senhor, não tem como Deus trabalhar na minha vida, não. Deus ele só cura quem quer ser curado. Se eu achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso andar com minhas próprias pernas, que eu posso apoiar na força do meu braço, que eu possa me apoiar no meu próprio entendimento, aí eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Se eu disser, não, eu que sei, eu que faço, eu que aconteço, aí eu estou querendo dizer que eu não preciso de Deus. Sabe qual foi o pecado do ser humano? Sabe qual foi o pecado do ser humano, irmãos? O pecado original do ser humano? Que o diabo ele sabia como fazer o ser humano cair. O pecado do ser humano foi declarar sua independência de Deus. Ah, pastor William, mas não foi comer aquele fruto lá?
Pois é, mas comer aquele fruto tem um significado. Ali o ser humano estava declarando a sua independência de Deus. Ali foi declarada a independência do homem de Deus. Porque o diabo, a serpente, chegou ali para Eva, né, e falou, olha, Deus ele disse que o dia que você comesse desse fruto você ia morrer? Não, isso não vai acontecer. O diabo estava querendo dizer assim, não, Deus ele está mentindo. Não é isso que vai acontecer, não. O diabo falou, pelo contrário. Se você comer deste fruto, os seus olhos vão se abrir. E você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ter entendimento, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem ou do mal. Ou seja, o diabo estava querendo dizer o seguinte entre linhas. O diabo estava querendo dizer, você não vai precisar de Deus. Você vai ser igual a Deus e não vai precisar de Deus. Foi aí que o diabo fez o homem cair. Foi aí que o homem caiu. O homem declarou a sua independência de Deus. Então, se eu achar que eu que sei da minha vida, que eu não tenho que ouvir ninguém, que eu não tenho que aceitar a palavra, a correção, eu é que faço, eu que aconteça, eu que decido, a queda está lá na frente, irmãos. A queda está lá na frente. Porque a Bíblia fala, né? Que a humildade precede, ou seja, a humildade vem antes da honra. Mas a soberba precede a queda. Ou seja, antes de ser honrado, eu tenho que ser humilde. Mas se eu for soberbo, lá na frente eu vou cair. A humildade vem antes da honra, mas a soberba precede a queda. Vem antes da queda. Então, irmãos, é declarar nossa total dependência de Deus. É termos humildade para ouvir a palavra, termos humildade para sermos corrigidos, termos humildade para sermos confrontados. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai mudar o nosso coração, irmãos. Não se revoltar. A ovelha de Jesus, a característica da ovelha é ser um bicho manso. É um bicho que mesmo quando leva bronca, mesmo quando leva ali, né, uma cutucada, uma varada, ela ainda continua ali submissa. Essa é a característica da ovelha, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ou seja, ele se submeteu, né? Essa foi a primeira característica de Jesus, ser uma ovelha mansa. Mas quando ele voltar para julgar a terra, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, rugindo alto, irmãos, e fazendo justiça. Porque ele tem direito a isso. Então a ovelha, ela é um bicho manso, um bicho dócil, um bicho obediente. Agora, e o bode? Qual é a característica do bode? O bode, ele dá cabeçada, o bode, ele esperneia, o bode, ele se agita, ele se revolta, ele não aceita. E a Bíblia fala que vai haver uma separação, né? Dos bodes e das ovelhas. Então, o que eu e você temos que ser? Bodes ou ovelhas? Temos que ser ovelhas, né, irmãos? Agora, vamos falar a verdade, é fácil ser ovelha? Levar aquela bronca, levar uma bronca e ainda ficar tranquilo, mansinho? Não é fácil, né, irmãos? Porque dentro de nós temos que ser trabalhados. Nós carregamos o nosso ego, nós carregamos o nosso orgulho. Tem a questão da soberba também, né? Mas aqui no versículo 3 disse isso, que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então as nossas palavras têm que ser palavras de humildade, né? Admitir as nossas limitações, que nós precisamos do Senhor, para nós conseguirmos a nossa vitória. Porque aqui neste capítulo de Salmos, o salmista começa pedindo socorro. Começa pedindo a salvação de Deus. Mas para experimentarmos da salvação, é necessário ter uma vida de submissão ao Senhor. E aqui no versículo 6 diz o seguinte, ó. Versículo 6. Diz o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. As palavras do Senhor são palavras puras. Pode ser até palavras de confronto, palavras duras, mas elas são limpas, são puras. Não existe ali malícia, não existe maldade, não existe mentira,
Não existe bajulação, não. Quando Deus elogia o seu servo, Deus ele está sendo sincero. Igual quando ele elogiou Jó, né? Ele chegou para Satanás e falou: tá vendo meu servo Jó? É um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Ele estava elogiando Jó, não bajulando, elogiando. Elogiando de uma forma sincera. Quando ele fala: servo bom e fiel, vinde até mim, servo bom e fiel. Ele está sendo sincero, porque nosso Deus é verdadeiro, irmãos. Então as palavras do Senhor são puras. Não tem malícia, não tem mentira, não tem falsidade. Essa é a palavra de Deus. Mas quando ele chama a nossa atenção também, pode até doer, irmãos, mas saiba que são palavras puras, palavras verdadeiras. Versículo 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. E o versículo 8 para terminar. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Tá vendo? Então o que essa palavra termina nos dizendo, irmãos? Que pessoas ímpias, pessoas que fazem o mal, pessoas que não querem ser trabalhadas por Deus, serem corrigidas, né? Se aquebrantar, se converter, já tem muitas. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós começamos aqui pregando dizendo que são poucos. Poucos adoradores, poucos trabalhadores, poucos intercessores, poucos pregadores. São poucos. Poucos cuidadores de idosos, poucos cuidadores de crianças. Poucos os salvos. Então que nós venhamos ser esses poucos, irmãos. Porque pessoas para tocar o horror já tem muito, né? Deus ele está procurando aqueles poucos, mas que sejam os poucos fiéis. Amém? Então não se preocupe com quantidade, irmãos. Não se preocupe com multidões. Deus, ele procura aqueles que querem um compromisso sério com ele. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então essa foi a mensagem desse dia de hoje, irmãos. Fiquemos com essa mensagem nesse dia de hoje, né? E que Deus possa estar abençoando sua vida cada vez mais. Você que quiser conhecer o Ministério Segundo o Coração de Deus, vou passar mais uma vez o endereço para você. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Repetindo, QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília, DF. Amém? Os cultos são nos domingos, culto da família. Domingo agora, dia 22/10, vai estar ali a nossa missionária Meire Miranda, vai estar pregando. Você é o nosso convidado amanhã a partir das 19 horas. Neste domingo, dia 22, a partir das 19 horas, você é o nosso convidado. Deus tem uma palavra para a sua vida. Na terça-feira temos a consagração das 8 às 9 horas da manhã. É um culto de oração, onde as mulheres separam ali 1 hora para estar orando de joelho no chão, né? E muitas vitórias Deus já tem dado nas nossas vidas através da oração. Na terça-feira também, toda terça-feira a partir das 19 horas, nós temos as lives dos estudos bíblicos, irmãos. Tem sido uma bênção do Senhor e Deus vai continuar falando também através dos estudos bíblicos nas terças-feiras a partir das 19 horas. Na quinta-feira temos o culto de cura e libertação a partir das 19h30. Culto de cura e libertação. E sábados, de 15 em 15 dias, né? Sábado sim, sábado não. Nós temos o projeto Ame a Deus, Ame ao Seu Próximo. Um projeto de evangelismo juntamente com a ação social, onde todos estão convidados a conhecer e ajudar essa obra também. E no dia 9 de novembro... Dia 4 de novembro de 2023, 4/11, nós vamos ter ali o culto das crianças. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Traga as suas crianças, entre em contato se tiver alguma dúvida. Traga as suas crianças, irmãos, que vai ser uma noite de muita alegria. Vai ter ali os louvores, vai ter ali a pregação, a palavra abençoada, né? Tia Dani tem esse ministério com as crianças. Ela, juntamente com seu esposo, seus filhos, vão estar ali dirigindo este culto. Vai ter uma palavra abençoada para as crianças. Atividades para as crianças, brincadeiras. Vai ter lanches ali para as crianças também. E eu creio, irmãos, que nós vamos caprichar neste culto. Porque tudo dando certo, nós vamos fazer, né? Várias vezes aí, várias oportunidades nós vamos ter de fazer mais cultos para as crianças também.
porque as crianças alegram o ambiente, né? Então, dia 4, você é o nosso convidado, leve suas crianças lá no Ministério Segundo o Coração de Deus e vocês vão ser todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Nós vamos ficar por aqui, irmãos. Nós vamos ficar por aqui por hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, todas as áreas da sua vida, que Deus te cubra com todas as bênçãos para a glória e para a honra do Senhor. E nunca se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo.